CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estudaremos agora a Revista Espírita. Leremos o Evangelho, faremos a prece e daremos continuidade. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O item 4. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, têm duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm uma causa na vida presente, outras foram desta vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, conheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Quantas uniões infelizes porque foram o resultado do interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não teve nenhuma participação. Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderações e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o seu princípio, por fraqueza ou indiferença. Esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admitem-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem-se, na maior parte das vezes, não podem afirmar: se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito, tal coisa não me encontraria nesta situação. A quem, portanto, devem todas estas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim em um grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios. No entanto, em lugar de reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, menos humilhantes para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência,
a chance desfavorável, a má estrela, quando em verdade a sua má estrela está na sua negligência. Os males dessa natureza certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual. Acabou. Jesus, abençoa a nossa manhã de estudos. Permita que o nosso querido irmão Allan Kardec nos inspire, pois ele trouxe esses textos para a nossa análise. Permita ainda que o nosso querido altivo e os guias da nossa casa estejam conosco, para a nossa segurança, para o nosso conforto espiritual. Que seja em nome desses espíritos amigos e queridos, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Estamos na Revista Espírita de fevereiro de 1858 e nós vamos estudar a avareza. Depois você dá uma olhadinha, que era que eu escrevi. A avareza. E São Luís dita a senhorita Hermance Dufour, conhecida nossa, tem obras da Hermance. Então, ele diz aqui: tu que possuís, escuta-me. Um dia, 2 filhos do mesmo pai receberam cada um seu alqueire de trigo. O mais velho fechou o seu num lugar retirado. O outro encontrou no caminho um pobre que pedia esmolas. Correu para ele a despejar em seu manto a metade do trigo que recebera. Depois seguiu seu caminho e foi semear o resto no campo paterno. Por esse tempo veio uma grande fome, e as aves do céu morriam à beira do caminho. Dos caminhos, o irmão mais velho correu ao seu esconderijo, mas ali só encontrou poeira. O caçula ia tristemente contemplar seu trigo seco no pé, quando deparou com o pobre que havia ajudado. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu estava morrendo e tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire rendeu 5 vezes em minhas mãos. Matarei a tua fome e viverás em abundância. Né? Um grande ensinamento, não é? Ele recebeu do pai a herança, e quando a herança era em trigo, ele dividiu o trigo com alguém que precisava. O outro irmão não. Quando veio a seca, eles perderam tudo. Mas esse que dividiu a metade com o outro, que era um mendigo, o mendigo trabalhou, produziu 5 vezes mais e o chamou para ajudá-lo. Escuta-me, avarento. Conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com reflexos sombrios nas órbitas que a avareza tornou mais profundas. Teus lábios se cerram, tuas narinas se dilatam e teus ouvidos ficam atentos. Sim, eu escuto. É o tinir do ouro que tua mão acaricia ao se derramar no teu escaninho. Tu dizes, que suprema volúpia. Silêncio. Vem gente, fecha depressa. Oh, como estás pálido. Teu corpo todo estremece.
domina-te. Os passos se afastam. Abre. Olha ainda o teu ouro. Abre. Não tremas. Estás perfeitamente só. Ouves? Não é nada. É o vento que geme nas frestas. Olha, quanto ouro. Mergulha as mãos, faz soar o metal. Tu és feliz. Feliz tu? Mas a noite não te dá repouso? Teu sono é povoado de fantasmas. Tens frio? Aproxima-te da lareira, aquece-te a este fogo que crepita tão alegremente. Cai neve. O viajante friorento envolve-se em seu manto. O pobre tirita sob os andrajos. A chama da lareira diminui. Atira mais lenha. Não, para. É o teu ouro que consomes com essa madeira. É o teu ouro que queimas. Tens fome. Olha, toma, sacia-te. Tudo é teu. Pagaste com teu ouro. Com o teu ouro. Esta abundância te revolta. Este supérfluo será necessário para manter-se a vida? Não. Este pedaço de pão será bastante. Ainda é muito. Tuas roupas caem em frangalhos. Tua casa se fende e ameaça a ruína. Sofrerás frio e fome. Mas que importa? Tens ouro. Infeliz, a morte separa-te deste ouro. Deixá-los à borda de teu túmulo, como a poeira que o viajante sacode a soleira da porta, onde a família querida o espera para festejar o regresso. Teu sangue enfraquecido, envelhecido por tua voluntária miséria, gelou-se em tuas veias. Os herdeiros, ávidos, atiram teu corpo a um recanto do cemitério, este face a face com a eternidade. Miserável, que fizeste desse ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves estas blasfêmias? Estas lágrimas? Vês este sangue? São as blasfêmias dos sofrimentos que terias podido acalmar. São as lágrimas que fizeste escorrer. É o sangue que derramaste. Tens horror a ti mesmo. Desejarias fugir e não podes. Sofres desesperado. Tu te contorces no teu sofrimento. Sofre. Não haverá piedade para contigo. Não tivestes entranhas para o teu irmão infeliz. Quem teria para ti? Sofre, sofre sempre. Teu suplício não terá fim. Para punir, Deus quer que assim o creias. Que diálogo, hein? Então, olha só, São Luís ditou aqui a senhorita, uma dissertação moral à senhorita Hermância do For. E ele começa dizendo: você que tem muito ouro, escuta-me. E ele disse aqui, deu o número 1 de 2 filhos que recebeu uma quantia de trigo do pai. Lá na Europa tinha muito trigo, isso aqui, janeiro de 1858. Em fevereiro o Kardec publicou. E um dos filhos pegou a metade do que ganhou e dividiu com o mendigo que tinha fome. E seguiu para plantar o restante. O outro, não, seguiu com tudo. Veio a seca, os dois perderam tudo. E, saindo desolado, o que tinha dado a metade, reencontrou o mendigo. O mendigo plantou e disse que multiplicou por 5. E o que ele tinha era suficiente para matar a fome dos dois. E o chama.
Então ele disse aqui que a gente tem que ajudar o outro. Depois ele traz a segunda dissertação, falando de um rico avarento, que tinha muito ouro, mas que sofria, era infeliz, muito ouro na casa dele. Ele escuta um barulho, ele tem medo que alguém venha roubar o seu ouro. Ele escuta outro barulho, fica com medo, mas é o vento. Ele está sempre inquieto. Ele tem muito ouro, ele não dá para ninguém. Está frio, tem gente morrendo de frio lá fora. Ele bota na lareira madeira para aquecer seu corpo. Mas ele é tão avarento que ele pensa assim: essa madeira custou dinheiro, eu estou botando ouro ali. Aí diminui a madeira, diminui o fogo, passa a sentir um pouco de frio. Ele tem fome, ele vai comer, mas aquela comida custou o ouro dele, então ele tem o mínimo necessário. Mas lá fora tem gente passando fome. Outra coisa interessante, a roupa que ele usa está em frangalhos, porque ele é avarento, ele não quer gastar o dinheiro dele com roupas. Até que chega a morte dele. Quando ele morre, alguém pega o corpo, os herdeiros, joga o avarento lá num canto qualquer do cemitério e vão dividir a riqueza que ele deixou. E lá no túmulo ele sofre, ele não tem ninguém para ajudá-lo. A solidão, as lágrimas, o frio, ele não fez nada por ninguém. Aí diz assim, e ele acha que aquilo vai ser para sempre. E São Luís diz, assim Deus o quer. Então, um grande ensinamento para a gente não ser avarento. Está entendendo? Como é que é seu nome? Como é que é? Hã? Entendeu, Gabriel? Seu Newton, como o sentimento de gratidão é tão forte, quando a pessoa realmente se sente grata por ter sido ajudada, a pessoa jamais vai esquecer aquela ajuda. Exatamente, o outro voltou. O que o mendigo fez. Voltou para ser ajudado. Alguma pergunta, Gabriel? Não entendi. Tá. Então vamos agora para uma observação que tem aqui. Observação. Ouvindo o fim destas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, quando todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença, quando as últimas palavras, para te punir, Deus quer que assim seja, que assim creia, tudo explicaram. Nós a reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem. Com efeito, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas as suas ideias. Para eles, o futuro está vago, não o compreendem. Sofrem, seus sofrimentos são longos, e para quem sofre há muito tempo, isto é de sofrer sempre. Este próprio pensamento é um castigo. No próximo artigo citaremos fatos de manifestações que poderão nos esclarecer quanto à natureza dos sofrimentos de além-túmulo. Aí parou esse artigo. Ele, nessa observação, ele colocou que São Luís, como ele disse ali no final, sofre para sempre. E o sofrimento não é para sempre, mas alguns espíritos atrasados acham que esse sofrimento é para sempre. Ele acha que o sofrimento é para sempre e que Deus está punindo ele. Na verdade, ele está se punindo. E como vai demorar muito, ele acha que é para sempre. Tudo bem até aí? Foi bom, né, essa mensagem? Agora vem um diálogo. Aí a Dilane vai começar a ler. Seu Newton, rapidinho, só completando. O ser humano nunca se culpa, é sempre o próximo. Ele quer botar a culpa no outro, né? Vamos lá. A senhorita, palestras de além-túmulo, senhorita Clary, evocação, nota. A senhorita Clary, deve ser Clara, eu vou ler Clara, tá? É Clary. Clary D. Interessante menina falecida em 1850, aos 13 anos de idade. Desde então ficou com o gênio da família, onde é evocada com frequência
e onde dá um grande número de comunicações do mais alto interesse. A palestra que damos a seguir ocorreu entre nós a 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, que é médium. Então, olha só, ela desencarnou em 1850, ela passa a ser o espírito gênio. Gênio é guia, gênio é um espírito bom, um espírito guia da família. E era, antigamente, daimon ou gênio é um espírito bom, é a mesma coisa. E ela passou a orientar a família. Aí Kardec, através do seu próprio irmão, a evocou. Vamos para a evocação. Ele pergunta ao espírito, vai, Adilane. Tem uma lembrança precisa de sua existência corporal? O espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e a proximidade de Deus. Agora você vê, por essa resposta dá para ver que é um espírito inteligente. Kardec perguntou se ele tinha lembrança precisa da vida no corpo. E pela resposta, claro que sim, né? O espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme a perfeição e a proximidade de Deus. Número 2, pergunta número 2. Esta condição de perfeição é relativa apenas no futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? Opa! Para ter essa percepção aí, tem que ser só espírito um pouco mais elevado, também é para o passado e para o presente? Ele responde, o espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de um relance todas as passadas migrações, mas não pode ver aquilo que Deus lhe prepara. Para isto é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências. Aí você lembra assim, o Chico, será que ele não teve uma visão do futuro? Ele já não teve? Claro que sim, provavelmente sim, do passado e do presente. Ele, como um homem bom, um espírito bondoso, sempre se aproximou de Deus e não é de agora. O altivo, conversando com ele, disse assim, Newton, eu não fui médium nessa existência. Já venho médium de outras existências. Então, sempre trabalhando com Deus, ele tem uma visão do futuro, a respeito da vida dele. E sabe do seu passado. Entendeu? Espíritos bondosos, não com tanta elevação assim, já tem. Erivaldo fala assim, é a realidade, você nunca planta para os outros, e sim para si próprio. Não é mesmo? Disso eu já sabia, não tem. Peraí, eu não entendi, deixa eu ver aqui. Quem está dizendo é o Paulo? Que Paulo? Erisvaldo. Erivaldo está nos ouvindo. Mas ele se referiu o quê? À primeira dissertação da avareza? Isso. A maioria das pessoas pensa para si próprio. A maioria pensa em si próprio. Pois é. Mas o grande mandamento, né? Fora da caridade não há salvação. Vamos continuar com as perguntas aqui que Kardec fez a esse espírito que morreu com 13 anos. Pergunta, Adilane, número 3. Sabe em que época será a sua reencarnação? Em 10 ou em 100 anos? Caraca, legal. Ela já sabia, então, qual seria a data da reencarnação, em 10 anos ou em 100 anos. Que legal. 4. Eu não entendi essa resposta dela, mas vamos lá. Pergunta número 4. Na Terra ou em outro mundo? Num outro. Nossa, legal. O mundo para onde irá, comparado com a Terra, terá condições melhores, iguais ou inferiores? Muito melhores que a Terra. Lá é ser feliz. Lá é um mundo feliz, né? 6. Desde que aqui encontra
está um lugar qualquer. Qual é ele? Desde que aqui se encontra, está num lugar qualquer. Qual é ele? Está perguntando, que lugar é esse que você se encontra aqui? É. Ela responde, estou em aparência etérea. Posso dizer que meu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe. Vejo muitas coisas e me transporto para muito longe daqui com a velocidade do pensamento. Minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço. Ó, que espírito superior esse, hein? É um espírito superior. É. E ela não vai mais reencarnar na Terra, vai para um mundo melhor. Quando ela bota 10 anos ou 100, creio que é o tempo de lá. 7. Não, eu não entendi a resposta, acho que eu estou começando a entender. Em 10 ou 100 anos, quer dizer, deve ser 100 anos para aqui, 10 anos para aquele mundo, o tempo. Continua. Este corpo etéreo de que se reveste permite-lhe experimentar sensações físicas como, por exemplo, de calor e frio. Quando me lembro muito de meu corpo, sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica com a sensação de que, por algum tempo, ainda se está com ele. Pô, respondeu bem mesmo como a gente vê aqui. Depende do pensamento dela. Ela sente frio, ela sente calor. O espírito não vai sentir frio nem calor. Mas se ele se lembrar do corpo, no momento que estava aqui, ele pode sentir frio ou calor. Como um peso, né, que o corpo tem, exerce sobre o espírito. Próxima. Eu não sabia que é o número 8. Disse que pode transportar-se com velocidade no pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende de seu envoltório? Sim. Quando seu pensamento se dirige a alguma parte, como se dá a separação de sua alma? A aparência se esvai, o pensamento vai só. E pois, uma faculdade que se destaca, o ser fica onde está? A forma não é o ser. Mas como age esse pensamento? Continua. Mas como age esse pensamento? Não age sempre por meio da matéria? Não. A pergunta são duas perguntas. Mas como é que age esse pensamento? Não age sempre por meio da matéria? Resposta, não. Sim, ela duas perguntas. Pergunta 12. Quando sua faculdade de pensar se destaca, você não age então por meio da matéria? A sombra se esvai e produz-se onde o pensamento a guia. Eu vou falar sobre tudo isso, continua. A sombra se esvai e reproduz-se onde o pensamento a guia. Isso. Desde que você tinha apenas 13 anos, quando seu corpo morreu, como é que sobre perguntas tão abstratas pode nos dar respostas que estão fora do alcance de uma criança? Minha alma é muito antiga. Entre suas existências anteriores, pode citar-nos uma na qual tivesse elevado ao máximo os seus conhecimentos? Estive no corpo de um homem que tornei virtuoso. Legal. Depois de sua morte, estive no corpo de uma menina, cujo rosto estampava a própria alma. Deus me recompensa. Poderia ser-nos concedido vê-la aqui tal qual é atualmente? Poderia.
Como seria possível? Depende de nós, de você ou das pessoas mais íntimas? De vocês. Que condições deveríamos satisfazer para o conseguir? Recolherem-se algum tempo com fé e fervor. Legal. Ser menos numerosos. Isolarem-se um pouco e arranjar um médium do gênero de Home. Legal. Home é o senhor Home, Daniel Douglas Home. Quer dizer, um médium que tenha fluido, quer dizer, o ectoplasma para a materialização do espírito. Então ela pediu para eles se recolherem, eles orarem, trazer um médium do jeito como o senhor Home, que é o próximo capítulo, né? Fala sobre o senhor Home, quem é ele, que seria possível. Quando ela fala do pensamento ali, é o pensamento que a alma, o pensamento é um atributo da alma. Então quando ele pensa num lugar, ele vai naquele lugar. Aí o Kardec pergunta, mas você vai lá, o que acontece? O corpo fica aqui, não é a matéria que pensa? Não é a matéria fica aqui. Então ele deixa ali o perispírito ali e vai com o pensamento onde ele quer ir. Ele vai com parte do seu perispírito. É, na verdade, um desdobramento. Se eu estiver aqui agora e pensar fixamente lá na minha casa, eu não estou lembrando não, pensar. Aí eu vou lá, entrando na sala. Eu estou vendo a minha sala, estou na minha casa. Eu não estou aqui. Tanto que as pessoas, quando estão longe, você vê que fulano está longe, está assim, pensando. Fulano, você acorda, não é? Por quê? Você está com o seu pensamento lá naquele lugar, você está naquele lugar. O seu corpo físico ficou aqui. Ao passo de algumas pessoas poderem ver você lá, registrar a sua presença rapidamente. Aí você volta para o corpo. Ela, em espírito, faz isso. Ela está ali conversando e o pensamento vai num lugar longe. Tanto que ela disse, eu vou lá e volto rápido. Ela pensa lá no lugar, ela vai. Embora estivesse ali parada. Seu Newton, e os espíritos conseguem se transportar mediante o seu pensamento? Por exemplo, vamos fazer um trabalho referente a algum endereço. A pessoa está aqui, mas a gente pede para a pessoa pensar na casa da pessoa, onde está tendo problema. Mas aqui é diferente, aqui é uma evocação. A gente concentra no endereço, são os espíritos que estão sendo trazidos para trabalhar com o médium. Tá? Sim, então, quando o médium conhece o endereço, facilita. Ele pode ir lá no endereço e trazer os espíritos, facilita. Com esse pensamento, o espírito consegue se transportar para lá e depois voltar? Pode. Tem um trabalho que fazem, que eu não sei falar sobre ele, que nós não fazemos aqui, que se chama apometria. Então, é um trabalho complexo que eu não sei falar direito e eu não quero falar, tá? E trabalho esse que nós não fazemos aqui, para eu não falar o que não devo. É possível, sem dúvida, é possível. Tudo bem? Está entendendo ou está voando? Está entendendo? Vamos lá, dá para a gente falar um pouquinho do Daniel Douglas Home. Começa a ler aí, Adilane. Os fenômenos operados pelo Sr. Home produziram tanto maior sensação quanto é certo que veio confirmar os maravilhosos relatos de além-mar, a cuja veracidade se liga uma certa desconfiança. Ele nos mostrou que, pondo de lado as mais larga margem devida ao exagero, ainda ficava bastante para testar a realidade dos fatos passados fora de todas as leis conhecidas.
falou-se muito do Sr. Home e de várias maneiras, e nos confessamos que estava longe de provocar simpatia em todos, nuns por espírito de sistema, noutros por ignorância. Nestes últimos, queremos até admitir uma opinião conscienciosa, desde que por si mesmo não puderam constatar os fatos. Mas se em tal caso a dúvida é permitida, é sempre fora de propósito uma hostilidade sistemática e apaixonada. Em toda relação de causas, julga sem conhecimento, é falta de lógica, e difamar sem provas, esquecer as conveniências. Por um instante, façamos abstração da intervenção dos espíritos e não vejamos nos fatos relatados mais do que fenômenos físicos. Quanto mais estranhos forem eles, mais atenção merecem. Que os expliquem como quiserem, mas não os consentem a priori, se não quiserem que tal julgamento seja posto em dúvida. O que nos deve causar admiração é que nos parece ainda mais anormal que os fenômenos em questão, e ver esses menos que incessantemente desbateram contra a oposição de certos grupos científicos em relação às ideias novas que continuamente lhes são lançados em rosto, e isso em linguagem desmentida. Os dissabores experimentados por autores das mais importantes descobertas e que a todo momento citam os Fulton e os Jenner e os Galileu. Sonilton, acorda. Escorregarem também eles, quanto ainda não há muito tempo, diziam, e com razão, e quem quer que houvesse falado em corresponder-se de um extremo ao outro da terra, em alguns segundos teria passado por insensato. Se acreditam no progresso do qual se dizem apóstolos, sejam então coerentes consigo mesmo e não atraiam para si o reproche que atiram aos outros de negar aquilo que não compreendem. Muito bem. Tá bom esse parágrafo, né? O que ele começou a dizer aqui? Que ele vai falar do senhor Home, que até aquela menina aconselhou. O seu Home, o nome dele é Daniel Douglas Home. Ele nasceu em 1833. E na época que Kardec, lá na frente ele vai falar, em que Kardec vai conversar com ele, que ele tá, nessa época aqui que ele está lançando isso daqui, ele tinha 24 anos.
1857, é isso aí, né? E Daniel Douglas Home, ele vai falar dele aqui, era um grande médium de efeitos físicos, é aquele que subia, que levitava, com cadeira e tudo, ele subia na poltrona, ele era inglês, ele saía pela janela do castelo, dava a volta e entrava. Então tinham fenômenos interessantíssimos. Aí ele começa a dizer aqui que mesmo assim, né, com toda a sua, tudo que se falava dele, muita gente não acreditava nele. Duvidava. Tinha por ignorância ou por sistema. Sistema é interesse, faz lá não, sistemas é um grupo de é um pensamento que eles uma forma de pensar para negar aquilo que está acontecendo. A gente estuda os sistemas lá no livro dos médiuns. É um grupo de ideias em que contesta a mediunidade, no caso lá do grupo do médium. Esse aqui também é contestando o que ele faz. Tem esses de sistemas, tem os ignorantes, né, aqueles que não acreditam em nada. Não tem gente que até hoje não acredita como foi a Lua? Aí foi nada. Ignorância. Então tem de todos esses. Então ele não agradava todo mundo, né? Todo mundo que acreditava nele. E ele continuou dizendo aqui, mas com Galileu aconteceu isso também, né? Quantos foram contra ele? Aí no próximo parágrafo, eu vou ler aqui para a gente rezar, Dilane. Mas voltemos ao senhor Home. Vindo a Paris em outubro de 1855, viu-se desde a chegada atirado num mundo mais elevado, circunstância que deveria ter imposto mais circunspecção no julgamento que lhe fazem, porque quanto mais elevada e esclarecida é essa gente, menos suspeita de se ter benevolamente transformado em joguete por um aventureiro. Esta mesma posição suscitou comentários. Pergunta-se quem é o senhor Home? Para viver essa sociedade, fazer viagens dispendiosas, diz-se que é necessário ter fortuna. Se não a tem, deve ser sustentado por gente poderosa. Sobre esse tema levantaram-se 1001 suposições, cada qual mais ridícula, que não disseram de sua irmã, que ele foi buscar o que não disseram de sua irmã, que ele foi buscar há cerca de 1 ano. Dizia-se que era uma médium mais possante que ele, e que os dois deveriam realizar prodígios que fariam empalidecer os de Moisés. Mais de uma vez nos dirigiram perguntas a tal respeito. Eis agora a nossa resposta. Vindo à França, o senhor Home não se dirigiu ao público. Ele nem gosta, nem procura publicidade. Quer dizer, era um homem discreto. Se tivesse vindo com propósito de especulação, teria corrido o país, servindo-se da propaganda. Teria procurado todas as oportunidades para manifestar-se, e, no entanto, ele as evita. Teria estabelecido um preço às suas manifestações, ao passo que nada pede a ninguém. Então, olha só, ele não foi aparecer, ele não pedia dinheiro, ele não correu o país fazendo propaganda, ele evita até aparecer. Apesar de sua reputação, o seu Home não é o que se pode chamar um homem público. Sua vida privada pertence exclusivamente a ele. Desde que nada pede, ninguém tem o direito de perguntar como vive, sem cometer uma indiscrição. É mantido por gente poderosa? Isto não nos interessa. Tudo quanto podemos dizer é que nesta sociedade de escola ele conquistou simpatias reais e fez amigos dedicados, ao passo que com um pelotiqueiro a gente paga, diverte-se e acabou. Então não é o caso dele, ele não está de brincadeira, ele não cobra nada por isso, mas ele vai falar aqui o que ele vai fazer. No senhor Home,
vemos apenas um homem dotado de uma faculdade notável. O estudo dessa faculdade é tudo quanto nos interessa e tudo quanto deve interessar aos que não são movidos apenas por sentimentos de curiosidade. A história ainda não abriu para ele o livro dos seus segredos. Até lá, ele pertence à ciência. Quanto à sua irmã, eis a verdade. É uma menina de 11 anos que ele trouxe a Paris para sua educação, de que está encarregada ilustre figura. Ela sabe apenas em que consiste a faculdade do irmão. Como se vê, é tudo muito simples e muito prosaico para os amantes de maravilhas. Agora, por que o seu Holmes teria vindo à França? Não foi para tentar fortuna, como acabamos de provar. Para conhecer o país? Mas ele não o percorre. Sai pouco e não tem absolutamente hábitos de turista. O motivo patente é o conselho dos médicos que acham o clima da Europa necessário à sua saúde. Mas os fatos mais naturais são por vezes providenciais. Pensamos, pois, que se ele veio é porque devia vir. A França, ainda em dúvida no que concerne às manifestações espíritas, precisava que lhe fosse desferido um golpe, um grande golpe. Foi o Sr. Home quem teve esta missão, e quanto mais alto foi o golpe, maior foi a sua repercussão. A posição, o crédito, as luzes dos que o aconselharam e que se convenceram pela evidência dos fatos, abalaram as convicções de muita gente, mesmo entre as pessoas que foram testemunhas oculares. Terá, pois, sido a presença do Sr. Home um poderoso auxiliar na propagação das ideias espíritas. Se não convenceu a todo mundo, lançou sementes que frutificarão tanto mais quanto mais se multiplicarem os médiuns. Essa faculdade, como dissemos a Lures, não constitui privilégio exclusivo. Existe em estado latente e em diversos graus, numa porção de indivíduos esperando apenas ocasião de se desenvolver. O princípio está em nós, por efeito mesmo da nossa organização. Está na natureza, todos o temos em germes, e não está longe o dia em que, em nossas famílias, entre os pobres como entre os ricos, a fim de que a verdade seja por todos conhecida, porque conforme o que está anunciado, é uma era nova, uma fase nova, que se inicia para a humanidade. A evidência e a vulgarização dos fenômenos espíritas darão um novo curso às ideias morais, como o vapor deu um novo curso às indústrias. Gente, eu vou parar por aqui para não ficar cansativo essa leitura para vocês. Eu estou saboreando a leitura. Eu gosto muito. Mas semana que vem a gente revê isso, que ele vai falar desse grande médium que foi o Sr. Home. O nome dele completo era Daniel Douglas Home. Então ele era um inglês, ele era da Inglaterra e estava vindo para a França. Ele era muito conhecido pelos fenômenos que provocava. Mas Kardec está estudando, ele veio para aparecer, ele veio para ganhar dinheiro, ele trouxe a irmã por quê? A irmã é média igual a ele? As perguntas que Kardec fez. E ele mesmo respondeu, não, ele não veio para ganhar dinheiro, ele não cobra nada porque faz. Ele veio para conhecer a França e fazer propaganda dele pela França? Não, ele não sai de casa, ele é discreto. E a irmãzinha é realmente um médium que vai ajudar ele a fazer os fenômenos? Não, a menina veio estudar, se educar na França. E ele então, o que ele veio fazer na França? Aconselhado por médicos por causa do clima para a recuperação de sua saúde. Então foi isso que a gente estudou até aqui. Newton, tudo por causa do plano espiritual, para a divulgação da doutrina que com certeza. Lá. Ele veio para solidificar, né, para mostrar
Não é solidificar, a doutrina já era sólida, mas para tirar dúvida de muitos indecisos, de muitos descrentes, com os fenômenos que ele provocava. A França nessa época era meio que a capital do mundo, né? Em relação a muitas coisas. Dali que surgiu Sim, moda, entre outras Paris coisas. era a capital do mundo, é isso daí mesmo. Os grandes filósofos estavam ali, os maiores iluministas, né? Estavam na França. Muitos, Voltaire, Rousseau, vários deles. Então que Jesus abençoe. Vamos parar aqui, ó. Se a vida... Aí a gente continua falando aí semana que vem do senhor Home. Dia 2/11. Quer fazer a prece, Edilane? Não, já fiz 10 preces, que eu não gosto de fazer prece. Então vamos encerrar os nossos estudos, agradecendo a Allan Kardec, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, acima de tudo. Muito obrigado, amigos queridos. Como agradecemos a Leon Denis, que manteve a doutrina espírita viva, a quem rogamos forças para que a pureza doutrinária seja preservada nessa casa de amor. Os estudos, a divulgação da doutrina espírita seja sempre a nossa meta maior. Que Deus nos abençoe, que o altivo amigo querido nos inspire sempre, nos proteja como Ele fez neste momento, junto com os guias da nossa casa, diretores da nossa casa. Em nome desses irmãos queridos, do Altivo, de Baltazar, do Dr. Erma, de Antônio de Aquino e demais guias que esses nomes representam, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome de Jesus de Nazaré e de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.